um dos alunos, e nem sempre o mesmo, cada vez um. Então, esse aluno e o professor junto, sentado junto, esse aluno vai dirigir a reunião. Nome, Larissa. Data, dia 6/5/5/2005. Eu felicito a Nara, a Heloísa, a Nabia, a Lara, a Cecília, porque elas são muito legais. Eu felicito. Eu felicito a Escola Curuminho porque me tratam bem. Obrigada, Thaís. Eu critico as pessoas que na aula de espanhol não limpou nem guardou tudo. Marina e Matheus. Marina? Foi que numa aula a gente tava fazendo um trabalho, aí deixaram todas as tintas, um monte de coisa ali, a gente perdeu um maior pedaço da aula do Zé, tendo que limpar tudo isso e ainda não guardaram tudo. Pediu pra gente guardar as coisas, muita gente não guardou, pegou o lanche e saiu assim na hora do recreio. Ele falou, gente, volta, vamos guardar. Daí teve pessoas que nem ligaram, daí ficou, eu tive que perder maior tempão do recreio pra ficar aqui ajudando a guardar. Só ajudei um pouco. Aí ficou eu, Leandro e mais não sei quem. Olha, eu pedi para arrumar a classe hoje, se ninguém levantava. Eu tenho uma moleza, uma má vontade de estar fazendo as coisas. Joga as coisas no chão e não levanta para jogar no lixo. Se cada um usar as coisas e depois guardar. Fazer a sua parte. Cada um guardar a sua parte? É. Tá, alguém tem mais propostas? Na aula de espanhol, sim. Mas a última vez melhorou mais porque a gente disse pro Antônio que não tinha. Aí ele não deixava ninguém sair enquanto não tivesse tudo arrumado. Mesmo se tivesse arrumado sua parte, não saía. Léo, agora a gente vai pro próximo, vai. Eu quero saber por que algumas meninas falam que eu gostava do Léo, sendo que eu sou amiga dele. Quem? É da Lara. É, da Lara. Coloca nome, gente. Lara. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, Freinet é preso, acusado de ser um perigoso líder da resistência, que editava panfletos clandestinos e guardava armas e munições em sua escola. É levado a um campo de concentração, aonde vê seu estado de saúde agravar-se. Durante a Segunda Guerra, Freinet foi acusado de muita coisa e, no fim, foi preso, sua escola desmantelada, tudo quebrado, e ele foi preso num campo de concentração. Como ele estava doente, lá no campo ele ficou mais doente ainda e quase com perigo de morte. Então, a sua mulher, a Elise Freinet, fez uma grande campanha com os amigos, porque a essa altura já tinha muitos adeptos pela França, pela Alemanha, Itália, adeptos da pedagogia Freinet, que se comunicavam com Freinet e tudo. Então, nessa hora, a Elise procurou todos esses amigos para fazer uma pressão para conseguir que Freinet fosse para o hospital, para ver se ele ainda conseguia se salvar. E conseguiram. Em 1941, Freinet sai da prisão e é acolhido pelos membros da resistência francesa. Durante a guerra, escreve mais 2 livros, Ensaio de Psicologia Sensível e Educação pelo Trabalho. Após a guerra, Elise e Freinet retornam a Vans, onde reconstroem com a ajuda de pais e colaboradores sua escola. O movimento é retomado, chegando em 1948 a contar com mais de 20.000 participantes. Freinet criou utensílios, instrumentos e técnicas para que a criança aprendesse, porque é indissociável ter a teoria e ter a prática. Na prática nós estamos aprendendo e para só a teoria não se aprende bem, porque precisa a prática. Então, numa classe Freinet, sempre estão trabalhando. E a prática o que é? É fazer alguma coisa concreta, com um final. Então, se eles estão aprendendo alguma coisa, eles vão saber tentar fazer alguma coisa para preparar, para terminar e para fazer alguma coisa com aquilo que eles fizeram. Precisa ter um objetivo, ou fazer um museuzinho, ou fazer uma exposição, ou pôr numa barraca de troca de saberes. Tem que ter um objetivo. Então, uma classe Freinet está sempre trabalhando, sempre trabalhando. Tem as aulas expositivas, claro, mas não é o principal. O
principal é como ele vai fazer com que o conhecimento das aulas expositivas se torne um material concreto. Nous sommes des instituteurs. Et à l'origine, vous savez, nous n'avons pas fait d'études spéciales pour vous dire comment il faudrait orienter les enfants. Seulement, nous avons fait notre travail d'instituteurs. Les instituteurs sont un corps, en général, de choix parce qu'ils travaillent une matière de choix et que vraiment, il faudrait n'avoir aucun cœur pour se désintéresser du travail qu'on fait. Mais les instituteurs travaillaient seuls. Lorsqu'ils avaient une réussite, ils n'osaient pas la confier à leur voisin, de peur que le voisin lui dise « occupe-toi, qu'est-ce que tu viens me raconter ?» Lorsqu'ils échouaient, ils craignaient encore davantage de le dire. Résultat, on ne progressait pas, parce qu'on ne mettait pas en commun les échecs et les réussites. Et ce que nous apportons de nouveau dans la pédagogie, ce que nous avons réalisé peut-être de plus surprenant, c'est que nous avons constitué une coopérative d'instituteurs, techniciens, qui se réunissent, qui publient des journaux et des revues pour employer ma formule habituelle, pour verser dans le creuset coopératif toutes nos recherches, toutes nos trouvailles, nos échecs et nos réussites. Alors nous faisons progresser la pédagogie parce que nous avons ainsi mis en commun toutes nos recherches. Et nous avons, chemin faisant, reconsidéré bien des choses. Parce que vous savez, l'école, je crois que l'école suisse doit être un peu comme l'école française à ce point de vue. L'école vit sur des traditions qui datent d'au moins 300 ou 400 ans. Du temps où les écoles commençaient, tenues par des moines, qui en ce temps-là faisaient peut-être très bien leur classe, mais qui la faisaient pour une partie choisie de la population et pas pour la masse comme celle à laquelle on s'adresse de nos jours. Nous vivons donc, l'école vit donc sur des traditions plus que centenaires, et ce sont ces traditions que nous avons senti la nécessité de bouleverser. Ah, sûrement, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, vous savez, qui que ce soit, lorsqu'on veut changer quelque chose, on est toujours mal accueilli. Je ne sais quel est l'humoriste qui disait allez en France une nuit, essayez de monter à Dijon, par exemple, dans le train qui vient de Paris, quand tout le monde est bien allongé sur les banquettes, et puis vous ouvrez toutes les portes pour voir s'il n'y aurait pas une place, les gens sont étendus, finalement vous entrez dans un et vous en poussez un, mais enfin faites-moi de la place. Vous verrez les bénédictions qu'on vous envoie. Hein? Du moment que vous dérangez quelqu'un, vous n'êtes jamais bien accueilli. Nous sommes de cela. Mais nous avons fait du travail. Et alors nous sommes amenés également à nous occuper de ce que deviendront les enfants que nous instruisons. C'est normal, c'est comme des parents, lorsqu'ils ont élevé leurs enfants, ils sont préoccupés de l'avenir de ces enfants. Nous faisons un travail, nous avons mal au cœur de penser que ce travail est perdu. Alors nous voulons savoir ce que deviendront ces enfants s'ils vont dans le second degré, et pour cela nous voudrions bien avoir l'appui du second degré qui nous manque totalement. Nous voudrions bien savoir ce que deviendront ces enfants lorsqu'ils entreront dans la production. Et alors se pose pour nous ce problème grave, justement, de la préparation professionnelle, ou en tout cas de l'entrée des enfants dans la production. Uma das principais críticas de Freinet ao sistema educacional era referente ao número de alunos em sala de aula. As classes apresentavam 45, 50 e até 60 alunos, e Freinet considerava este fato um grande obstáculo ao ensino individualizado e de qualidade. Liderou uma campanha nacional que ficou conhecida como 25 alunos por classe. Na França, onde o Freinet vivia, o estudo é levado assim muito a sério, mas muito mesmo. O tempo de estudo da criança na escola e depois para fazer o trabalho era maior do que o tempo de trabalho dos pais. E isso Freinet achava absurdo, porque a criança tem que estudar, claro, mas ela tem que ter o tempo para brincar, o tempo para ser criança. E essa foi uma luta grande dele para que se desse menos lições para casa. Tem que aprender na escola o mais que puder. E em casa para ler, para fazer coisas, mas não ocupar a criança completamente só para aprender e ficar sem tempo livre para ser criança.
Bom, Freinet percebeu que se ele ficasse dando só conselhos técnicos, seria insuficiente, não dava para as pessoas entenderem tudo se ficasse só nos conselhos técnicos. Então, ele decidiu mostrar uma série de princípios a serem seguidos, de valores a serem seguidos, mas também de valores que a pessoa não precisava ter e saber tudo aquilo, ela iria aprender, ia começando a ver se aqueles valores ela concordava ou não, ela ia fazer um esforço para que aqueles valores fossem contemplados. Então, ele criou 30 regras, 30 princípios. E Freinet chamou esses conjuntos de princípios de invariantes. Por que invariantes? São princípios que não variam, seja onde for que eles forem aplicados. Pode ser na África, pode ser no Japão, pode ser em qualquer país da Europa ou no interior do Brasil. Eles não mudam nunca. Os princípios são respeitados, têm que ser respeitados. E ele então escreveu sobre a natureza das crianças, a reação das crianças e as técnicas educativas. Mas sempre numa linha de é bom fazer isto, você já faz, você já consegue fazer? Você está tentando fazer ou você não faz e não concorda? Esses testes com essas invariantes sendo feitos mensalmente numa escola, a professora vai percebendo, ela aceita aquilo ou não aceita? Por que ela não consegue fazer? Não, agora, Vitória, isso eu já consigo fazer. Por exemplo, falar. Uma das invariantes é fale o menos possível. Então, você já conseguiu não falar, organizar de tal modo a classe que quem fale são as crianças? Porque se você falar, as crianças não têm hora para falar, elas não podem falar. Então, você pode dizer, não, isso eu não consigo, é difícil, mas vou conseguir. Ou então, eu já estou conseguindo, eu já falo bem menos do que eu falava. Ou então, quando ele chega na hora certa, eu já deixo que as crianças falem tudo e eu falo muito pouco. Então, é uma vitória. E assim vão indo as 30 invariantes. A última invariante de Freinet é preciso ter a esperança otimista da vida. Se não tiver essa esperança, não adianta nem começar. Em 8 de outubro de 1966, lá mesmo em Vans, na sua escola, que funciona até hoje, Célestin Freinet morreu. Elise continuou o trabalho até 1984, ano que faleceu, com 84 anos. Freinet escreveu um livro que se chama A Escola do Povo. E foi o grande compromisso de Freinet foi com a escola pública. Porque se o povo não tiver educação, nada pode acontecer. E essa é a nossa grande meta, é conseguir que Freinet seja conhecido por todos os professores e por todas as escolas públicas que a gente tem, com tantos problemas por aí.